Saravá Axé, amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, bênção para quem é de bênção, Mucuyo no Zambi a todos, eu sou o Anderson de Ogunjá, esse é o canal Fé pela Razão, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos retomar as nossas conversações no que diz respeito ao misticismo. Então, a palavra místico, ou mística, ela vem do grego. E etimologicamente falando, ela remete aí a mistérios, tá? Aquilo que está oculto. Então, todo segmento religioso tem a sua ala mística. O místico, propriamente dito, muitas vezes quando as pessoas escutam a palavra, já pensam em alguém que destoa da realidade, que vive no mundo das nuvens, mas na real não é bem isso, tá certo? Então, assim, o místico é aquele que acredita que as pessoas, que o ser humano, ele pode estabelecer contato com a divindade, pode receber mensagens dela. Sendo assim, ele elabora técnicas, um conjunto ali de métodos para que essa conexão aconteça da melhor maneira possível, e que ele possa amadurecer espiritualmente. Todas as religiões pregam que os seres humanos têm que acreditar no poder superior, têm que exaltar as suas qualidades e tem que se desvencilhar dos seus erros, tem que deixar aquilo que não é benevolente, aquilo que não contribui com a minha evolução de lado. Então, algumas vertentes, por exemplo, como o islamismo, tem a sua corrente mística que é conhecida como o sufismo. O judaísmo tem a sua vertente mística que é conhecido como a cabala. E o cristianismo tem a sua corrente mística, que isso eu vou aprofundar um pouquinho mais em outra oportunidade com vocês, mas a gente conhece bastante dessa ala através do nome simples como cristianismo místico, ou como cristianismo esotérico. Então, existem ali conjunto de técnicas que fazem com que a pessoa possa realizar uma conexão plena com o mundo astral. Então, eles elaboram, por exemplo, os estudos, sejam esses estudos verbais ou, por exemplo, sejam os estudos das escrituras. Depois desses estudos realizados, eles fazem a contemplação desses estudos, fazem a meditação e depois realizam as orações. Orações essas aí também voltadas para a união, para a exaltação do poder de Cristo, para a contemplação dentro dos conhecimentos adquiridos, e algumas pessoas conhecem esse conjunto como lectio divino ou como lexio divino. Lexio aí é uma pronúncia que puxa mais aí pro italiano, a palavra que deriva aí do latim, tá certo? Então é o conjunto aí de técnicas que fazem com que a pessoa promova a leitura, a contemplação, a meditação e a oração depois daquilo que está sendo adquirido, daquele conhecimento a qual ela está desenvolvendo, tá certo? O ato, por exemplo, de acender uma vela, o ato de se tomar um banho, de se fazer uma defumação, ele também está em conformidade aí com alguns dos atos dentro dos conhecimentos místicos, Então, quando a gente fala do místico ali, daquilo que está oculto, que está em sigilo, e a gente quer desmistificar alguma coisa, não é só que a gente quer trazer à tona, um conhecimento ou um mistério, que seja pertinente a determinado segmento, ou determinado grupo, mas a gente quer que a pessoa mergulhe, no seu interior e consiga aí realizar as transformações para que essa conexão espiritual aconteça. A gente quer que as pessoas mergulhem, dentro desses conhecimentos espirituais e façam realmente o religarem. Quando a gente fala ciência, por exemplo, a palavra nos diz que ciência é estar ciente de algo, é ter conhecimento apurado, fundamentado de determinado assunto. Então, se eu estou tendo ciência sobre conhecimentos ou mistérios que estavam em sigilo, eu estou desvendando, eu estou desmistificando eles, eu estou conhecendo aquilo que estava oculto. E aí tem gente que escuta a palavra oculta e já vai pensando em algo
que está voltado pro maligno ou sei lá o que. A palavra oculta é aquilo que, por exemplo, a arte ou ciência oculta é aquilo que estuda não só âmbitos voltados para magia, mas pode estudar também, por exemplo, a astrologia, pode estudar, por exemplo, a física quântica. Então é algo que está oculto, né, que eu não tenho conhecimento. Então eu retiro os véus, né, que estão à minha frente e começo a enxergar aquilo, começo a ter conhecimento daquilo. Então o místico, que é aquele, né, que tem a crença no poder superior, que tem a crença de que nós podemos nos conectar e podemos estabelecer uma comunhão direta com esse poder superior, ele desenvolve, né, o estudo desses elementos ocultos, né, ele desenvolve o estudo desses mistérios que estavam guardados, né, que estavam em sigilo, ou que pertenciam a um pequeno grupo de pessoas de determinada denominação, vertente religiosa. Então eu gostaria que vocês entendessem que o religioso, ele não deixa de ser um místico, né? Tanto que talvez vocês já tenham até escutado aí as expressões de que algumas das atrocidades, né, históricas foi por causa do misticismo, por causa da crença no poder superior, né? Porque isso fez com que muitas culturas entrassem em choque, né? Não só aí pela briga territorialista, né, pelas riquezas que esses territórios tinham, né, dispunham, mas principalmente por acreditarem que aquele pensamento, né, que não era o mesmo a qual ele participava, era uma coisa trevosa, maligna, né, demoníaca. Então, para entender isso aí, a gente tem que falar um pouquinho sobre a história, né, sobre a ocupação, sobre a colonização de determinados pontos, mas isso é tema para um outro vídeo. O que eu quero que fique explícito hoje aqui, né, e implícito para vocês, é exatamente a consciência do que é misticismo, né, do que seria aí também, como eu acabei salientando aqui, o que seria o ocultismo, né? Então, ou que seria o desenvolver dessa conexão espiritual, né, que nos coloca na condição de espiritualistas, tá certo? Ai, Anderson, mas eu sou católico e eu não sou espírita. Eu falei espiritualista. Então, assim, o espírita é aquele que acredita na encarnação, né, em doutrinas, em dogmas que são inerentes a essa vertente. Agora, o espiritualismo, né, isso faz parte de toda e qualquer religião que acredite no poder superior e que acredite na alma humana. Então, se eu acredito em Deus e acredito que quando, né, a minha vida terrena ela chegar ao final, eu ainda vou ter uma outra morada, eu ainda vou poder ir aos céus, né, ou seja lá qual ambiente for, eu acredito que a alma humana ela é imortal, que ela vai continuar existindo após a morte física. Se eu acredito no poder superior e que esse poder está olhando por mim, então eu sou espiritualista, tá certo? Então todas as religiões são espiritualistas, tá certo? Mas nem todas são espíritas. Agora, toda religião espírita é espiritualista, assim como as demais, tá bom? Então, eu queria frisar isso para vocês, explicar um pouquinho o que é aí o espiritualismo, o que é o ocultismo e o que é o misticismo, tá certo? Então, sempre quando nós ouvimos, aquela pessoa é mística, a gente acha que é uma pessoa aí fora da casinha, a gente acha que é uma pessoa que tem crenças, entendeu, que são infundadas, mas na verdade nós como religiosos, independente da vertente a qual você pertença, independente de qual é a sua denominação, a sua casa religiosa, você não deixa de ser um místico, né, um espiritualista, um ocultista, por estar entendendo, né, principalmente se você for alguém que desenvolva o sacerdócio, né, dentro dessa denominação religiosa, porque você vai conhecer elementos, você vai conhecer técnicas, vai conhecer fundamentos ali que compõem os sacramentos daquela casa, que compõem as conexões que os membros da casa fazem com o astral. Você vai conhecer aquilo que pondera
as suas ações, né, que não são tão salutares e que direciona você para um amadurecimento, para uma outra visão, que promove a sua elevação, a sua evolução, né, e vai expiar as suas faltas na Terra, né, dentro das leis kármicas, passando aí por determinadas tribulações, e vai também cumprir a sua caminhada missionária, caso, né, isso esteja aí no seu caminho, como aí um formador de opiniões, um influenciador do seu segmento social, seja ele não só dentro da sua casa, mas dentro do seu bairro, dentro da sua cidade ou dentro da casa religiosa a qual você pertença, tá certo? Então eu espero que vocês, quando escutarem, né, a palavra místico, oculto, quando escutarem aí a palavra espiritualista, tenham uma visão um pouco diferente daquela que vocês têm hoje, né? Então, conheça a verdade e a verdade vos libertará. É importante que a gente entenda tudo que está à nossa volta, as palavras que nós utilizamos, a raiz dela, né, a sua base etimológica e principalmente a forma que ela se insere, né, no nosso contexto religioso, que ela se insere aí dentro da nossa vida e dentro do desenvolvimento espiritual que nós fazemos, seja dentro de qual casa for. Tá certo, meus irmãos? Saravá Axé a todos vocês, eu espero que tenham gostado do vídeo, dê o like, se inscreve no canal, compartilha ele com pessoas aí que gostam do mesmo tema, do mesmo assunto, nos sigam nas redes sociais através do Facebook e do Instagram, no nosso grupo também do WhatsApp, que o link está disponível aqui na descrição, e agora lá no TikTok também com tiras curtas e falando aí sobre assuntos como esse no qual eu mencionei hoje, tá certo? Saravá Axé, até mais a todos.